Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor tem nos dado. Nós devemos se alegrar no Senhor, porque o Senhor é bom. A sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Quero deixar um texto da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 28, onde a palavra de Deus nos diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Que lindo esse texto da palavra de Deus. Temos recebido um reino que não pode ser abalado. Esse é o reino de Deus. Se você ir em Brasília, nossa capital, Distrito Federal, lá tem a Praça dos Três Poderes. É o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Esses poderes que regem o nosso país. A Bíblia, ela mostra três poderes também. Existe o poder dos homens. Nós temos na Bíblia alguns momentos, alguns casos, algumas coisas que aconteceram no império dos homens. Se você lê a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 4, versículo 30 ao versículo 32, nós temos ali um grande imperador babilônico, Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor, ele conquistou o mundo de então. E lá no capítulo 4, versículo 30 a 32, ele sai, depois de 12 meses, o profeta Daniel tinha entregado uma mensagem para ele reconhecer que o soberano Deus é maior do que ele. Mas ele não se portou, ele não deu ênfase, ele não deu valor à mensagem do profeta Daniel. Ele disse: eis aqui a grande Babilônia que eu construí pela força do meu poder. Ele se orgulhou e no contexto ali no versículo 31 e 32, diz que naquele momento desceu uma voz, uma palavra do céu veio sobre ele, dizendo: passou de ti o reino, tu serás tirado dentre os homens e tu vai pastar igual um animal. Isso está na Bíblia, gente, isso é coisa seríssima. Até que tu reconheça que o Senhor Deus reina. E esse homem então passou, depois ele fez um decreto reconhecendo o Deus de Daniel. Jesus perante Pilatos, Pilatos disse para Jesus, isso está em João capítulo de número 19, versículo 10 e 11, olha, tu não sabe que eu tenho poder de te soltar, poder de te deixar preso, querendo receber essa honra de que era o poderoso? Aí o Senhor Jesus disse: olha, nenhum poder, rapaz, é te dado se lá do céu não vier. Olha só que coisa tremenda, né? Mas no capítulo 12, versículo 12, 21 a 23 de Atos, nós temos o Herodes querendo agradar os judeus, depois de ter maltratado os cristãos, e sentou no trono e começou a trazer a sua mensagem. O povo disse: isso é voz de Deus, não é voz de homem. E ele não reconheceu que ele era um ser humano, e diz a Bíblia que o anjo feriu e ele foi comido de bicho. É triste quando o homem se exalta, se engrandece, mas o fim dele foi muito triste. E nós temos também o segundo reino, que é o reino do inimigo, reino de Satanás. Esse reino de Satanás, ele impera também no mundo. Os homens estão inseridos ou no reino de Deus ou no reino do mal. Então o reino dos homens e o reino de Satanás terá o seu fim. Mas a notícia melhor que temos para você nesse dia é: o reino de Deus não. O reino de Deus permanecerá para
todos sempre. No final da grande tribulação, quando o mundo passará pelos juízos de Deus, através do falso profeta, que vai ser um líder religioso, e o anticristo, que será um líder político, governará o mundo. E quando o inimigo acha que está tudo na mão dele, ele conseguiu o que ele queria, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus descerá com os santos, que a igreja será arrebatada antes, descerá para julgar as nações, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. E aí no capítulo 19 e versículo 16 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada que Jesus descerá e terá uma marca na sua coxa, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, queridos irmãos, por isso que é importante eu e você ser fiel, servir a Deus, porque o reino, como diz aqui em Hebreus 12, 28, nós recebemos um reino que jamais será abalado. Fique firme, porque o reino de Deus permanecerá para sempre. Que Deus nos dê um dia abençoado debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus.